Olá! Hoje o nosso estudo será sobre o livro de Reis. Nós estamos dentro dos livros históricos. No outro estudo nós falamos de Samuel, 1º e 2º, e hoje a gente vai refletir um pouquinho no livro de Reis. O livro de Reis, assim como Samuel, que foi dividido em 2 livros, ele também foi dividido em 2. Originalmente ele era um, mas como era feito em aqueles rolos que eles escreviam, né? Então, foi dividido em 2. E ele tem 2 momentos. O primeiro Reis, ele vem falar quais foram os reis da época. No segundo Reis, ele vai contar as consequências desses reinados, dessas pessoas, onde eles viviam, o que foi acontecendo com todos esses reinados, que eles queriam muito que fosse uma pessoa e que não fosse mais Deus que governasse. E daí começou todos esses reis que foram passando, né? Para quem que era a mensagem? Era para os israelitas, né? Como de costume, eles estavam com um déficit de atenção espiritual, porque eles esqueceram de prestar atenção nos mandamentos, eles esqueceram das leis que Moisés passou para eles lá no livro de Levítico, fala tanto. Depois em Deuteronômio vem para reafirmar aquela lei que Deus tinha deixado para eles viverem como filhos dele, como escolhidos dele na terra prometida. Mas parece que eles esqueceram, eles ficaram meio com falta de atenção. Acho que é um déficit que deu na cabeça deles, como está acontecendo nos dias de hoje. Acho que todos nós estamos com déficit de atenção espiritual, que também não estamos prestando atenção nos mandamentos, como viver com o próximo. E isso aí nós vamos refletindo aqui juntos, tá bom? Ele vem para contar as histórias de alguns reis. Na linhagem começa com o filho sábio de Davi e Batseba, que foi Salomão. Depois de vários conflitos que ele conseguiu ser rei com os próprios irmãos. Os irmãos mais velhos queriam puxar o tapete dele logo já no início, né? O sorrateiro Adonias tenta puxar o tapete do irmão. Natã e Batseba contam a Davi o que realmente está acontecendo. Porque quando Davi estava muito velho já, prestes já a morrer, o filho Adonias, ele foi assumindo lá o governo, só que ele tinha umas ideias totalmente fora do contexto de Deus, né? E Natã, que era um profeta, foi contar para Batseba, que era a mãe de Salomão, e sabia que era para Salomão ser o rei. Foram lá e falaram para Davi: Davi, você sabe o que está acontecendo? Daí Davi não sabia, e logo ele passou o trono para Salomão. E o velho rei Davi passa o bastão a Salomão antes de descansar em paz. E daí fala que Davi, no capítulo 2 do 1º Reis, a morte de Davi. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel 40 anos. 40 anos. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei. E seu governo se fortaleceu muito. Só que no fim, ele teve que dar fim na vida de Adonias, porque Adonias, não aceitando ele como rei, começou a fazer muitas provocações, algumas coisas muito fora do contexto. No fim, ele teve que ser eliminado para que Salomão governasse, não é? Então, o novo rei Salomão limpa a casa e assume sua posição como governante. Então, no começo, ele teve que dar uma geral, tirar algumas ervas daninhas para que aquilo fluísse. Às vezes a gente precisa fazer isso, a gente precisa tirar do nosso caminho algumas ervas daninhas, né? Nem que seja da nossa família. Ninguém está mandando você matar, está falando para você às vezes eliminar, porque às vezes ele não leva você para um caminho ideal, desejado. Pessoas tóxicas não podem dar certo, não é? Daí, Salomão teve uma parte maravilhosa. Essa parte eu acho linda, né? Que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. O rei Salomão recebe uma daquelas ofertas de Deus que nós só recebemos uma vez na vida, nunca recebemos, né? Em sonho ele fala assim: peça o que você quiser. Salomão pediu, em vez de pedir riquezas, pedir saúde, Salomão pediu sabedoria. Pense, Deus ficou tão feliz com aquilo, né, que ele poderia pedir o que ele quisesse. E Deus falou assim: darei você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você e nem terá depois. Gente, se a gente tivesse esse momento com Deus, se Deus parasse para falar para você agora,
Peça o que você quiser. Ah, eu quero um carro, ah, eu quero ser linda, ah, eu quero não sei o quê. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também é a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede. Porque nem sempre a gente sabe pedir. Olha como ele foi sábio. Ele pediu discernimento, ele pediu sabedoria para lidar com aquele povo, porque ele estava vendo que ninguém conseguia lidar com eles. Que eles não prestavam atenção no que Deus estava falando. Então ele pediu, me torne sábio para que eu faça um reinado em teu nome, para tua glória, em tua honra, não é? E quando a gente vai pedir alguma coisa para Deus, tem uma historinha muito engraçada que fala assim, olha, o gênio da lâmpada pediu, falou para a pessoa encontrou com ela, esfregou a lâmpada, te dou 3 desejos, qual você quer? Ai, faça para mim um príncipe, faça um príncipe. E daí o gênio falou, você está prestando atenção no que você está pedindo? Ele falou assim, eu quero um príncipe. Daí ele pegou e fez um príncipe. Ele não falou que ele queria ser príncipe. Ele não falou assim, faça de mim um príncipe. Faça de mim um sábio. Me dê sabedoria. Não, faça um príncipe. Então, cuidado com as coisas que você pede, como você pede, que palavras você usa, o que está dentro da sua mente que você quer conseguir com Deus. Lembra da história de Ana? O quanto ela se prostrou, o quanto ela falou, o quanto ela chorou para conseguir um filho. Saiba pedir. Saiba o que você quer. Né? Pensa, Deus perguntar e falar assim, peça o que você quiser. E ele, eu quero sabedoria para saber lidar com esse povo. E Deus falou para ele, eu vou te dar toda a sabedoria, toda a inteligência, e como ninguém teve antes. E ele se fez uma pessoa muito próspera. Salomão era próspero, Salomão foi muito rico, né? E daí Salomão começou a lembrar que o pai dele queria construir um templo para o Senhor ali onde eles estavam estabelecidos, né? Salomão queria isso. Então, antes de entrar um pouquinho, eu só queria falar que tem uns personagens bem importantes aqui nesse primeiro Reis. Então começa com Salomão, Jeroboão, o Acabe, Jezabel, Elias e Josafá, que são os personagens que aparecem aqui nesse contexto, tá certo? A sabedoria de Salomão é um dos primeiros acontecimentos lindo e maravilhoso. A construção do templo, que foi o que ele começou a fazer em nome do pai dele, tá? Ele lembrou do sonho do pai dele de fazer um templo muito lindo para o Senhor, porque Davi ele era maravilhoso, ele teve todos os percalços, os erros como ser humano, mas nossa, ele foi muito querido, tanto que da linhagem de Davi nasceu Jesus. Deus conhecia, né? E Salomão começou a construir aquele templo maravilhoso, ele era um homem muito rico, então tudo por dentro era de ouro, tudo por dentro, e ele chamou Urã, que era uma pessoa que sabia fazer as coisas com bronze, foi feito colunas de bronze, sabe? Urã teve essa tarefa de fazer um templo maravilhoso, né? Deixa eu ver aqui, ainda mais aonde uma coisa aqui. Daí Urã fez tudo de bronze, era tudo lindo, maravilhoso. E a Arca da Aliança foi trazida para o templo. E daí Salomão construiu uma coisa como cinematográfica. Por isso que lá em São Paulo, no bairro do Brás, tem na Igreja Universal, eles fizeram o Templo de Salomão, né? É um lugar histórico, é um lugar que quem tiver oportunidade e curiosidade, eu tenho muita curiosidade de ver. Eu gostaria muito de ver, de ir lá visitar o Templo de Salomão, em São Paulo. Existe esse templo lá. E era o templo que Salomão, é uma réplica, né? Das coisas que Salomão fez. Claro que não é da magnitude de Salomão, mas isso que é maravilhoso, esse passeio. Se você tiver a oportunidade, faça esse passeio em São Paulo. Vai no Templo de Salomão para conhecer o que Salomão fez para trazer a Arca do Senhor, né? Urã, que era essa pessoa que trabalhou com ele, fazendo coisas de bronze, ganhou uma medalha de ouro por seu trabalho no templo. A Arca da Aliança viajou e veio para o lar permanente. O que tinha nessa Arca da Aliança? As tábuas dos mandamentos, que era a lei do Senhor. São as leis que a gente tem que seguir. Estavam ali naquela arca sagrada, né? E Salomão faz uma oração maravilhosa na inauguração do templo. Se vocês tiverem oportunidade, vocês leiam no capítulo 8, no versículo 22. Ele chamou o povo para inaugurar e fez uma oração maravilhosa. Leiam o capítulo
8 versos, do versículo 22 em diante. E ele fala assim no meio do caminho, assim, ele fala: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, em cima no céu, nem embaixo da terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com o meu povo. Claro que Deus estava cumprindo, mas tinha que andar nos caminhos dele, tinha que seguir a legislação. Se você não segue a legislação aí, você vai preso, não é? Não é o que acontece com a gente? O Código Penal nosso aí não existe para que a gente saiba viver em sociedade? Então, lá já tinha. Não é? Deus fez um Código Penal maravilhoso, não é? Para o povo viver em sociedade, os 10 mandamentos, que nós até hoje, como diz, o déficit de atenção espiritual faz com que a gente esqueça o que precisa fazer para viver com o outro, em amor pelo outro, em ser discípulo de Cristo. Estamos esquecidos, né? Ele teve essa inauguração do templo, Deus apareceu outra vez a Salomão, ficou muito feliz pela oração que Salomão fez. E ele falou assim: eu não vou tocar em ninguém, não vou tocar minha mão castigando ninguém se tiver comigo no meu caminho. Mas, se porventura saírem, tomarei tudo que foi dado. Olha aí, já está lá no Velho Testamento que Deus falava. Então, às vezes, a gente tem tudo para ser feliz, tudo para estar bem, mas a gente desvia a nossa atenção e daí esquece do que é principal para viver. E daí Deus, claro que permite, a gente acontece muita coisa depois que a gente é consequência, são consequências, não é? Que vai ser o Reis, o 2, segunda Reis, vem as consequências desse povo aqui, que não, por enquanto até aqui não aconteceu nada demais, não é? Daí, pulando aqui, então Deus esclarece bem as coisas: obedeça e tenha o reino, ou desobedeça e perca tudo. O rei Salomão se dedica de corpo e alma nisso, né? E construiu uma casa, fez palácios. Ele era muito rico, gente, ele tinha muito dinheiro. Salomão foi sábio, ele foi próspero, né? Por enquanto. Daí veio uma rainha de longe, a rainha de Sabá, descobriu que ele era muito inteligente, e falou assim: vou ver mesmo se ele é tudo isso, vou lá fazer umas perguntas. Fez uma visita para ele e fez várias perguntas e obteve as melhores respostas. E trocaram muitos presentes e deixou muito presente para ele. Ficou encantada com a sabedoria de Salomão, essa rainha que estava duvidando disso, que ela ouviu lá, né, rainha de Sabá, e também achou ele uma sumidade. Só que teve uma fraqueza no meio do caminho, aquela fraqueza que Davi teve por uma mulher, não é? E agora o filho Salomão não vai ser por uma mulher, pelas mulheres. Salomão foi o homem que mais teve mulheres, ele tinha mais de 700 mulheres, tinha concubinas, e ele começou a se perder no meio do caminho, não é? Se encantou, não sei o que ele esqueceu no meio do caminho, que ele se encantou com todo o poder, com todo o luxo, com todo o dinheiro, e começou a ter muitas mulheres. Só que as mulheres que ele escolheu não eram as mulheres do Senhor, eram pagãs, que cultuavam deuses, e ele não ligava, ele também ajudava a construir lá as coisas que elas gostavam, sabe? As estátuas, os deuses delas. E nisso, Deus ficou muito triste com Salomão, porque ele não tinha falado na oração dele e que Deus falou para ele, não é? Daí apareceu o Jeroboão, né? Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Sereda, território da tribo de Efraim, oficial de Salomão, e sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Essa é a história da revolta de Jeroboão. Então, Jeroboão também começou a perceber que Salomão tinha saído do contexto. E Deus trabalhou com Jeroboão. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém e o profeta Aías de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada. Então Aías tirou a capa nova que estava usando e cortou em 12 pedaços. Lembra das 12 tribos de Levi? E disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, porque o Senhor Deus de Israel está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha, e também por Davi, né? Porque ele era filho de Davi. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo, vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que eu escolhi e que obedeceu os mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei a você 10 tribos, mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, na cidade que escolhi para o lugar ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você
o rei de Israel. Você vai governar todo o território que quiser. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Daí tiveram lá, dividiram, né, as tribos do norte, as tribos do sul. Então, tem o Roboão e Jeroboão governam os reinos divididos de Judá e Israel. Roboão tem a chance de conquistar grande lealdade das pessoas que estão sob seu comando, mas ele põe tudo a perder de novo, pelo mesmo motivo. E Jeroboão tolamente, faz ídolos para que as pessoas adorem. Aí, começou de novo com idolatria, né? E assim vai indo a história, não é? Daí, vamos lá, vamos ver o que tem aqui na frente. Daí Deus dá a Elias, aparece Elias aqui agora, né? Os reis maus superam um ao outro numa espiral longe de Deus. Asa reina como um bom rei que se levanta dentre dos espinhos dos maus reis. Acabe e Jezabel leva Israel a uma nova baixa, introduzindo o culto ao deus pagão Baal. O extraordinário profeta Elias toma posse como mensageiro escolhido de Deus. Aparece Elias agora. Elias e os profetas de Baal. Né? O Senhor disse a Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe, pois vou mandar chover, porque estava tendo muito tempo de seca. Né? E daí Elias saiu para apresentar a Acabe. E eles estavam passando fome já, por causa da falta de alimento, né? E Elias foi lá, falou isso. Eu sou Elias, respondeu o profeta. Vai chamar o seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Daí, pelo Senhor Todo-Poderoso a quem eu sirvo, eu prometo que hoje vou apresentar meu rei. Mas Obadias não deixava também, teve um probleminha ali. E Elias então disse aos profetas de Baal, já que vocês são tantos, pegue o touro e preparem primeiro, orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. E todos, teve uma historinha ali, sabe? Até ele perguntou, no Monte Carmelo lá, Acabe chamou os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse, até quando vocês vão ficar em dúvida de quem é Deus de vocês? Né? Ele falou isso. Se o Senhor é Deus, adorem a Deus. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Se vocês acham que ele é seu Deus, adorem Baal. Não é? O povo não respondeu, ficou vendo ali. De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Tragam 2 touros. Os profetas de Baal matem um, cortem em pedaços, põem em cima da lenha, mas não ponham em fogo. E eu vou cortar o outro touro. E os profetas de Baal vão orar ao seu Deus e eu vou orar ao meu Deus. O Deus que responder mandando fogo é o Deus. E o povo respondeu, tá bom. Então Elias disse, já que vocês são tantos, pegue o touro e prepare primeiro. Orem ao seu Deus e não põe fogo. Então os fizeram lá, né? E ao meio-dia Elias começou a caçoar deles. Orem mais alto, eu acho que o Baal não está escutando a oração de vocês. E foi indo, né? E não acontecia nada. E daí Elias disse ao povo, cheguem aqui perto de mim. Todos chegaram. E daí Elias começou a consertar o altar do Senhor, que estava derrubado, pegou 12 pedras, uma para cada das 12 tribos, que tinha os nomes dos filhos de Jacó. Né? Essas pedras ele reconstruiu o altar de adoração, depois cavou em volta da valeta, que cabiam 12 litros de água, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços, pôs em cima desse e disse, encham 4 jarros de água e derramem sobre o animal. Sacrificado e a lenha. Imagine, jogar água, você acha que ia pegar fogo? Façam de novo, e eles fizeram. Façam pela 3ª vez, e eles fizeram. Estava super molhada a lenha e o touro. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel, porque eu sou teu servo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que teu povo saiba que o Senhor é Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou o fogo, e o fogo queimou tudo aquilo que estava molhado. Queimou. Quando aquilo eles viram, os israelitas, se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. Oh, Senhor Deus, só o Senhor é Deus. Daí acabou. Os profetas de Baal, que do outro Deus, Elias né, ganhou na frente de todo mundo. Né? E daí Elias teve o fim da seca. Daí o rei Acabe, ele começa a correr
Deus dá a Elias a vitória no Monte Carmelo. O Senhor fala alto e claro com som gentil e suave. Elias encontra Eliseu, arando a terra, e escolhe Eliseu para continuar ser seu protegido, né? Aí começa uma brigarada lá, daí teve guerra, né? O chamado de Eliseu, a chamada de Eliseu. O rei Acabe dá um chilique real quando Nabote não desiste da vinha da família. A cruel Jezabel toma o assunto nas suas mãos. Elias confronta Acabe e informa da punição que estava por vir. Acabe vai de rei a comida de cachorro. Então o que aconteceu? Jezabel era a esposa do rei Acabe, a cruel e megera Jezabel. Quem não tem o Espírito de Deus, tem espírito de quem? Quem será que mora na pessoa quando não é Deus, quando não é o Senhor, quando nós não estamos em Cristo? Quem será que está conosco? Quem será que nos acompanha? Se não são os santos, né? Se não é a parte santa, quem é? Então, Jezabel, quando a gente vê uma pessoa briguenta, uma pessoa que gosta de confusão, uma pessoa na família que gosta de tumultuar, essa pessoa tem um espírito, a gente fala, né? Que ela tem o espírito de Jezabel. A gente sempre fala, né? Essa daí tem o espírito de Jezabel, que é briguenta, não é? Daí a Jezabel começou a se intrometer lá nas coisas de Acabe, sabe? E o que acontece quando uma mulher se intromete? O Acabe também deixou a Jezabel se intrometer, e a Jezabel era briguenta. Olha, era uma guerra o tempo inteiro, porque ela era mal. Ela era muito difícil de lidar com ela, não é? Daí, Acabe acabou morrendo, né? Jezabel também. E as atitudes falam mais do que palavras. Então, o livro de 1 Reis é um cruzamento de um texto histórico de quem é quem, né? Gerações vêm e vão. O caso de amor entre Deus e o povo escolhido esquenta e esfria, né? Leva compatriotas a seguir a Deus ou arrasta para os outros deuses. Reis e profetas vêm e vão, e o relacionamento que Deus tem com o seu povo resiste aos altos e baixos. O relacionamento que você tem com Deus resiste aos altos e baixos. Tá? É interessante que as realizações e proezas de um rei eram questões secundárias. O importante era a condição espiritual dos corações. Quase todo rei é descrito por obedecer ou não ao Senhor. O comportamento deles em resposta aos mandamentos de Deus resumia a existência, né? A maioria desobedeceu, mas alguns poucos governantes corajosos foram fiéis. Salomão é um caso especial. Ele fez a vontade do Senhor no início, mas então ele bagunçou a realeza, né? No departamento, mulheres flertando com a idolatria, e daí foi caracterizado que foi desobediente ao Senhor. Mais tarde, Jesus veio para fazer a obra do seu Pai, para nos unir com Deus através da sua vida, morte e ressurreição. Somente pela graça de Deus podemos conhecê-lo e obedecer a Ele. Um dia todos nós vamos prestar contas a Deus de nossas ações em vida. No final, tudo que realmente importa é fazer o que é certo e errado, de acordo com Deus, e depender de Jesus para nos tornarmos justos diante dele. Olha aí que reflexão bacana disso daí, não é? Já no segundo livro de Reis, nós vamos falar que o povo continua com déficit de atenção espiritual e a instabilidade do compromisso com o Senhor nas leis. Esse comportamento infiel é intensificado porque eles são adoradores de ídolos, não é? Esse livro é a continuação do primeiro. O reino é original aqui. Tem a derrota final que Israel sofreu na mão da Síria, conquista de Jerusalém pelos babilônios, não é? Que foi chamado de exílio dos judeus, o cativeiro na Babilônia. E um bom título para esses 25 capítulos poderia ser A Rebelião Persistente dos Filhos de Deus e as Consequências Dolorosas. Então, cativeiro de Israel e Judá. É esse segunda Reis. Qual vai ser a consequência? Eles vão, do tanto que eles estão desobedecendo, que eles vão se virar até escravos desse povo aí, né? Dos que não são de Deus. Então, o tema é desobediência, as consequências da idolatria da primeira Reis, né? Os israelitas, nós temos o Elias, que a gente já conversou, nós temos Eliseu, que é o profeta Eliseu, que já apareceu também aqui, né?
Daí aparece Ezequias, Manassés, Josias, Jeremias. Daí, aqui no comecinho, tem uma parte muito linda aqui, porque Elias morre, só que Elias não é sepultado. Começa assim, primeiro acontecimento importante da Segunda Reis. Elias é levado para o céu. Gente, pense você ser arrebatado por Deus. Que coisa mais linda. Será que nós vamos ser arrebatados nessa vinda de Jesus? Será que nós vamos ser arrebatados ou sepultados? Não é? Como será que está a nossa prestação de contas aí? O nosso déficit de atenção espiritual? Como será que anda? Presta atenção, uma das consequências que eles pagaram e que nós vamos tornar escravos do mundo, será? Como eles se tornaram, né? Então chegou o tempo do Senhor levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu. E no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E daí, não, acho que eu estou vendo errado aqui. Eliseu disse mesmo: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não vou deixar. E assim os dois foram até Betel. Ele não quis ficar, ele foi. Você sabe que o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Ele falou: sim, eu sei. Eliseu falou que sabia. Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir a Jericó. Eliseu disse: juro pelo Deus e pelo Senhor que eu não vou deixar. E ele foi até Jericó. Daí um grupo de profetas que morava ali foi falar. Daí falaram assim: você sabe que Deus vai levar o seu mestre para longe? Ele falou: sim, eu sei. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque Deus mandou eu ao Rio Jordão. Eliseu disse: não vou deixar, vou também. Então eles saíram, e 50 profetas foram até o Rio Jordão. Daí Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça para você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se não me vir, não receberá. E assim foram andando, conversando. De repente, um carro puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. E Eliseu viu o que aconteceu. Meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. Muito triste, Eliseu rasgou a capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então bateu na água com a capa e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Bateu de novo. Os 50 profetas de Jericó viram e disseram: o poder de Elias está em Eliseu. O poder de Elias ficou com Eliseu. E eles foram se encontrar com ele e disseram: nós estamos aqui, somos 50 homens. Vamos, talvez o Espírito do Senhor Deus tenha carregado e deixado em alguma montanha, em algum vale. Não, vocês não devem ir. E eles insistiram até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. Os 50 foram e durante 3 dias procuraram Elias por toda parte e não acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava, e disse: eu falei para vocês não irem, não é? Então, o carro de fogo leva Elias para o céu. Eliseu purifica a água que tem ali de Jericó. Uns 42 rapazes estavam zombando de Eliseu, foram devorados por ursas. E foi muito bacana essa parte, né, de Eliseu. Daí que teve uma guerra entre Israel e Moabe. E daí tem uma parte aqui no capítulo 5 de Segunda Reis. Eu amo essa história. Sou fã dessa história. Que é a cura de Naamã. Naamã era o comandante do exército da Síria. Então ele não era de Deus, ele não acreditava. Ele era muito respeitado e estimado pelo rei do país por meio de Naamã. O Senhor Deus tinha dado vitória aos exércitos dos sírios. Ele era um soldado valente, mas ele tinha uma doença de pele. Como se fosse uma lepra, né? Naquele tempo a doença de pele era lepra. Um dia, num desses ataques, os sírios tinham levado uma prisioneira, que era uma menina israelita, uma menina do Senhor, né? Que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina falou para a esposa dele: eu gostaria que seu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, para ver se cura a doença. Daí o outro mandou para o rei, ele foi, daí Naamã foi lá, ele falou: vai falar com o rei de Israel. Naamã saiu levando 350 quilos de prata, ouro, mudas e roupas finas. Quando o rei de Israel leu a carta, ficou com medo, né, de pegar a lepra também. Como que quer que eu cure isso aí? Isso daí não quer nada. E quando o profeta Eliseu soube disso daí, que havia acontecido, mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado? Manda esse homem que venha falar comigo, mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os cavalos e carros e parou na porta do Eliseu. E Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele
para Naamã que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Queria sair completamente limpo. Mas Naamã ficou zangadíssimo e falou: eu pensava que pelo menos ele ia vir aqui orar e já ia me curar. Agora ele quer que eu vá me banhar 7 vezes, mergulhar e subir. Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e falavam: se o profeta mandou o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que o senhor não pode ir se lavar, como ele disse? Quem sabe o senhor fica curado. Então Naamã desceu ao Rio Jordão, mergulhou 7 vezes e saiu completamente curado. A sua carne ficou linda que nem de um bebê. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar e disse para Eliseu: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite o presente meu, por favor. Juro, daí respondeu Eliseu: juro pelo Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que não aceito presente. Gente, que coisa mais linda. A pessoa faz pelo outro e não cobra. Esse é o verdadeiro profeta. Não é aquele profeta que vai fazer uma oração por você e cobra. Ele deu uma orientação. Ele é um profeta de Deus. Então tem muita coisa que a gente precisa observar. Vai na casa daquela fulana lá, ela cobra R$ 50 e ela ora para você e você vai ver, vai ser um milagre na sua vida. Vocês percebem que a gente vai atrás dessas coisas? E tem pessoas que estão aí à disposição de você. Pastores, missionários, intercessores, que podem orar, liga, telefona, olha, você pode fazer uma oração para mim? Viu? É R$ 1.000. Você acha que isso é de Deus? Ele falou: não quero nada seu, foi meu Deus que eu sirvo, que te curou. Eu fui apenas usado, você apenas se banhou nas águas do Rio Jordão. E tem uma música de Naamã. Como Naamã. Ele entra no rio e sobe curado. Gente, eu vou pôr. É muito lindo. Escutem esse louvor. Como Naamã. Eu sou apaixonada por esse louvor. Então, aqui também tem um filho de uma viúva que quando o filho da mulher de Sunem morre, não é de uma viúva. Tem essa cura de Naamã, que eu gosto bastante. Daí tem também o filho da mulher de Sunem morre, Eliseu, ela se encontra com Eliseu. Eliseu fala, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui para falar para vocês onde está. Aqui, Eliseu e a mulher de Sunem. Está no 4 do Reis 2. Um dia Eliseu foi da cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela convidou para uma refeição. Não tem nada da viúva, gente. A viúva é no capítulo 4, verso 1. Não tem. Eu estou no verso 8 já. Eliseu e a mulher de Sunem. Era uma mulher muito rica. E daí ela sempre dava refeição para ele quando ele vinha ali, né? Eliseu ficava na casa dela. E ela tinha muito, muito amor por Eliseu, por ele ser esse profeta. E logo, quando um dia Eliseu estava voltando a Sunem, subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse: pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar tudo isso. E a mulher respondeu: eu tenho tudo o que eu preciso. Eliseu perguntou: então o que posso fazer por ela? A mulher não tem filhos, o marido é velho. Diga a ela que vem aqui. Ele a chamou e disse para ela: no ano que vem você vai ter um filho. E ela teve. Daí ele falou: não minta para mim, mas ela teve. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai e de repente ele começou a gritar que estava doendo muito a cabeça dele. Então o pai disse aos empregados: leve o menino para a mãe. Daí chegou, mandou o empregado trazer uma jumenta: preciso falar com o profeta Eliseu, volto o mais depressa que puder. Ela correu atrás do Eliseu, achou, né? E foi. Daí quando ela encontrou Eliseu, falou para Eliseu que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Olhe bem, ela encontrou com alguém no caminho e perguntou para ela, que viu que ela estava correndo, né? E a pessoa que encontrou com ela falou para ela: tá tudo bem, né? Daí ela falou assim, que estava tudo bem. Ela só foi contar para Eliseu, se ajoelhou diante dele e abraçou os pés.
Não faça isso, você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu, por acaso ele pediu um filho? Eu não pedi para você me enganar? Eliseu lhe disse, apronte-se, pegue meu bastão e vá. Não pare para falar com ninguém. Juro pelo Senhor Deus, juro pelo Senhor mesmo, que eu não o deixarei aqui. E Eliseu foi com ela, e o menino não acordou. Então quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama, se deitou sobre ele e o corpo da criança esquentou e ressuscitou. E daí, quando a mulher encontrou, disse, pegue seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu, encostou o rosto no chão, pegou o filho e saiu. Coisa mais linda, que lição de vida. Meu filho estava lá. Ela podia encontrar com alguém no caminho e falar, meu filho está morto, meu filho está morto, meu filho... Não! Ela foi falar com o profeta, com a pessoa certa. É o que eu estava falando agora atrás. Nós temos que conversar com as pessoas certas, não é? Não é ficar chamando todo mundo para saber dos nossos problemas. Então também fala que Eliseu realizou muitos milagres, não é? E os sírios tentam matar Eliseu. Vamos lá, vamos terminando aqui. Eliseu diz a um oficial que a escassez de comida de Samaria vai acabar, que os sírios que fogem da cidade deixando os alimentos para trás. Eliseu diz a Azael que em breve este será rei e cometerá atos malignos contra Israel. Né? Todo mundo morre, aí Jorão, Azaquias, Jezabel acabaram morrendo, né? Daí são mortos a família. Jeú mata todos. O Jeú é outro que vem vem para ser rei ali. Quer ver? Jeú é ungido para ser rei de Israel. Nós estamos no capítulo 9. O profeta Eliseu chamou 2 profetas e disse, né? Jeú perguntou, qual de nós que você está falando? O Senhor mesmo? Respondeu ele. Ele foi lá no exército, oficial do exército, Jeú. Como assim? Né? Não, o Senhor do Deus de Israel anuncia isso. Estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por ter assassinado os meus profetas, os meus outros servos. Toda a família, todos os descendentes de Acabe vão morrer. Pense, Jeú. Gente, Jeú era oficial do exército. Como que ele poderia ser rei? Deus escolhe as pessoas que ele quer. Não precisa ser pastor, não precisa ser padre, não precisa ser missionária, não precisa ser santo. Deus escolhe quem ele escolhe. Ele separa aquelas pessoas que ele achou que poderia. E Jeú conseguiu acabar com Jezabel, com esse, todo esse povo aí. Não é? Acabou com eles. Eles morreram. De uma maneira triste, porque os cachorros acabaram comendo os restos. Ela estava na janela lá toda, mandando e desmandando, no fim empurraram ela para fora, Jezabel caiu, os cachorros comeram. Pode procurar na Bíblia aí, que essa história é verdadeira. Né? Olha lá, a família de Acabe e Acasias são mortas. Jeú mata todos os adoradores de Baal, a mãe de Acasias quer o trono para ela, e mata toda a sua família, exceto Joás, que está escondido no templo. Aos 7 anos, Joás se torna rei de Judá. Eliseu morre. Daí a morte de Jeú, daí fala aqui, vamos ver, a morte de Eliseu. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava a morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então abraçou e chorou, dizendo, meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse, pegue um arco e algumas flechas. Eliseu lhe disse que preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. E Eliseu pôs as mãos para cima das mãos do rei e disse, abra a janela que dá para o lado da Síria. E o rei abriu, atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse, o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios e vai vencê-los. Daí, Eliseu morreu, não é? Fala aí que Eliseu morreu, daí já conta de outros, foram rei. Israel derrota Judá numa batalha, Jeoás, rei de Israel, captura Amazias, rei de Judá, Jeroboão se torna rei e ganha de volta as terras de Israel, cumprindo uma profecia de Jonas. Acás se torna rei de Judá e remodela o templo para servir os seus fins pagãos. De novo, olha pra você ver, como ele não adianta, né? Por causa do pecado dos israelitas, Deus permite que Salmaneser, rei da Assíria, os ataque e os capture. Estrangeiros se mudam para Samaria e continuam a adorar o Deus pagão. Finalmente, Judá tem um rei bondoso que ama Deus, chamado Ezequias. A Assíria ameaça atacar Judá, mas Ezequias ora e Deus os salva. Não é? Daí Ezequias quase morre por causa de uma oração, Deus cura.
Em razão do pecado de Judá, Deus os adverte que eles vão ser destruídos. Judá tem um bom rei chamado Josias. O livro da lei é encontrado no templo. Daí aqui, para terminar, agora a segunda reis, não é? Eles tinham avisado, Moisés, Josué, os profetas repetidamente tinham alertado sobre as consequências contra Deus, mas os israelitas não ouviram. Judá e Israel se associaram a reis maus e os levaram ao pecado. Abandonando a adoração ao único Deus verdadeiro, construíram templos e altares para deuses. Deus foi paciente com eles por um tempo, mas ele acabou permitindo que seus inimigos os capturassem. Pode ter parecido que Deus havia abandonado seu povo e as promessas, mas Deus nunca desistiu deles. Quem desistiram foram eles. O povo abandonou a Deus. Por isso ele manteve sua promessa de punir. No fim, Deus provou sua fidelidade, trazendo-os do cativeiro, fazendo um novo acordo com eles. Como israelitas, alguns de nós aprendemos de maneira mais difícil. Somos advertidos sobre as consequências do pecado, mas não ouvimos. Temos déficit de atenção espiritual, né? Ainda mais no mundo de hoje. Com toda essa parafernália tecnológica, nós não paramos para ouvir o que Deus está falando com a gente. Nós não conseguimos nem meditar a palavra do Senhor, não é? Somente quando o castigo vem, percebemos que a gente devia ter obedecido a Deus. Mas há uma boa notícia. Assim como Deus foi fiel com os israelitas, Ele é fiel a você, a mim, a nós. Deus é fiel. Deus quer que sigamos seus caminhos e evitemos as consequências do pecado. Como pisarmos na bola, Ele sempre nos traz de volta, né? A disciplina é apenas um método de Deus para nos moldar a sermos pessoas melhores que realmente o amam e o seguem. Olha, que gostoso refletir sobre esse livro, sobre as consequências do pecado, sobre a idolatria, sobre a luxúria, sobre o mundo. Espero que vocês tenham, essa mensagem tenha sido para alguém aí em especial. Reflita que ainda dá tempo, nós podemos ser melhores todos os dias, né? Fico com o meu grande abraço, até o nosso próximo estudo.